Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje eu tenho o privilégio e a honra de estar aqui com o Abílio Diniz. Tenho acompanhado ao longo dos últimos quase 10 anos, tenho a honra do Abílio ser um cliente. Eu posso considerar um amigo, tenho a maior admiração e aprendizado. Como eu conheço a história, eu pensei da gente ir por esse caminho aí, dos teus caminhos de aprendizado e autoconhecimento e propósito, que são temas que você navega bem e eu puxando aí alguns eventos que eu conheço, a gente ir falando sobre isso. E tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito essa conversa. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Eu sei que você é um apaixonado pelo autoconhecimento, por aprendizagem, por propósito. A gente teve o privilégio juntos lá, você me deu a honra de estar ao convite celebrando os teus 80 anos e te ajudando um pouco lá. E a gente começou a tua palestra lá, você dizendo que começou a fazer 80 com 29. Né? Talvez você pudesse contar um pouquinho de como é que a terapia entrou na sua vida e a importância do autoconhecimento começou a fazer parte integrante da sua vida. Olha, Marcelo, aos 29 anos, eu já tinha passado muitas dificuldades na minha vida. Eu fui um garoto que até os 12 anos e meio, era baixinho, gordinho, apanhava para burro na escola, sofri bullying do quanto foi jeito, tive que aprender a me defender. Fui introduzido ao esporte por necessidade de aprender a me defender. Pratiquei boxe durante muito tempo. Tá? Enfim, aos 29 anos, eu já era um cara bem sucedido, porque o meu pai teve a ideia, a gente abriu o supermercado, estava preparado para ir para Michigan State University, tinha feito meu application lá, depois de terminar a GV. Ia para lá porque eu não encontrava nada em termos de emprego aqui que me motivasse a ficar aqui. Mas aí meu pai teve essa ideia e eu não sabia o que era, fui ver o que era, disse, puxa, aqui acho que é um business, né? E aí resolvi ficar. E aí, nos anos subsequentes, a gente fez a companhia crescer, atravessamos um período que foi muito duro, quando teve a Revolução de 64, um período que dava muito medo, como é que a economia ia se comportar, como é que ia ser a vida e tal. O Brasil entrou num período de certo crescimento e eu estava já com um sucesso razoavelmente grande, meus negócios estavam dando certo, embora fosse um empresário pequeno. Estava casado, naquela altura já tinha 3 filhos, e a vida corria bem. Só que eu era um cara extremamente tenso, amargurado, muito, muito focado no trabalho, nas coisas que eu estava fazendo, esporte também, alguma coisa focado, fazia as coisas todas com grande esforço, e realmente comecei a me sentir mal. Fui num médico, me encaminhou para um cardiologista, o cardiologista fez os testes comigo e disse, olha, você não tem nada, por enquanto. E aí deixou claro que se eu não tratasse da minha parte interna, que como eu chamo, do meu telhado, da minha cabeça, tá? Eu não ia muito longe. E aí, por uma indicação de um amigo meu que trabalhava comigo naquela altura, o Luiz Carlos Bresser, e ele me indicou um terapeuta. E você vê como é que as coisas são interessantes, como é que o mundo fica diferente. Esse meu terapeuta, ele tinha o consultório dele em cima, naquela altura, o Cine Paulista, na Rua Augusta. Eu ia com o meu Fusquinha e parava na Rua Augusta, em frente ao consultório dele, e ali fazia as minhas sessões de terapia. Aqui foi a minha introdução para começar a mexer com o meu interior, E depois disso, de várias formas, de vários jeitos, de várias maneiras, eu nunca parei, nunca deixei de ter aquilo que eu chamo uma certa supervisão interior, de como é que eu estou interiormente. Mas a minha ideia hoje de autoconhecimento
seguinte, se você puder, se tiver condição de ter um terapeuta bom, tenha, e é muito bom. Se não tiver, você tem que se questionar, você mesmo, sem estresse, sem correria, sem pressa, sem nada, mas começar a se questionar, quem sou eu? Por que eu tomei certa atitude em tal momento? Por que eu fiquei feliz? Então, por que eu fiquei raivoso em outro? Analisar um pouquinho o porquê da gente ter determinadas atitudes em determinadas situações. Questionar, na realidade, quem é o cara que está lá dentro de mim me dirigindo. Nós temos um corpo. Esse é o nosso corpo. Claro, nós temos a nossa lucidez, a nossa inteligência, vindo do cérebro, tá certo? Mas isso aqui é, vamos dizer assim, é a caixa. Lá dentro tem os nossos sentimentos, as coisas que nós, aquilo que nos faz sofrer, que nos faz vibrar, que nos dá alegria, saber quem somos, saber quem somos. É o cara que está lá dentro, tá? Ser mais conhecedor dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos medos. É muito importante a gente saber os nossos medos. É uma coisa que eu digo sempre também. Ter medo é da pessoa humana. Ninguém vai dizer, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada, deve ter medo de tudo. Por isso fala que não tem medo de nada. Certo? Em termos de medo, fica só com os reais. Põe de lado os imaginários. Tem que saber separar os medos reais dos medos imaginários. Tá? E aí fica só com os reais, que já são mais do que suficientes. Tudo isso demanda um autoconhecimento. Demanda uma certa investigação de quem nós somos. Tudo isso, eu falo sempre porque eu odeio sacrifício. Eu preciso descobrir que não é assim, tá? Mas a pessoa tem que procurar descobrir o porquê das nossas reações e conhecer melhor as nossas emoções. Então, Marcelo, você fez uma pergunta, eu fiz uma dissertação, espero não ter sido muito longo. Não, foi ótimo. E talvez acho que uma pergunta prática que eu queria te fazer, hoje em dia, esse processo que você está sugerindo aí de investigação, como é que você faz com você hoje? Eu sei que de vez em quando você ainda vai no terapeuta, mas como é que é o teu processo de investigação hoje? Não, eu nunca deixei de ter um analista, pelo menos de plantão. Por exemplo, o meu atual, que já é um analista há muitos anos, né? Ele, nesse momento, ele está de plantão. Né? Troco WhatsApp com ele, né? E digo, você tem uma hora amanhã, mais ou menos assim. Ele diz, não, nessa hora não posso, mas pode estar a hora, a gente combina. Mas você tem uma coisa aqui, estou fugindo um pouco da tua pergunta. Que maravilha a gente descobrir quanta coisa a gente pode fazer por vídeo. Marcelo, eu era um escravo das viagens à França. Eu trabalho muito lá, você sabe. Tá? Pô, às vezes eu tinha um comitê de estratégia numa quinta-feira e um conselho na terça-feira seguinte. Eu, como não fico lá, fui a trabalho, não estou com a minha família, pô, eu ia na quinta, voltava para São Paulo, ia na terça outra vez. Entende? Sabe? Hoje, até os meus franceses, sabe, que têm uma certa dificuldade de trabalhar desse jeito, descobriram, então, quer dizer, o Zoom, você poder trabalhar online, como nós estamos fazendo. Realmente isso é muito, muito, muito importante. Então, eu, com o meu terapeuta, meu analista, eu combino com ele, e aí abrimos um Zoom e falamos. Ele não precisa deslocar, eu também não preciso deslocar, e que dá perfeitamente, num processo de terapia, dá perfeitamente para a gente fazer assim. Se for fazer uma terapia freudiana, como eu fiz 5 anos e meio, Marcelo, eu fiz 5 anos e meio de uma terapia freudiana. 4 vezes por semana. Eu saía no final da tarde, lá no GPA, trabalhava no GPA, ia lá, deitava no divã, meu terapeuta sentava nas minhas costas, e se eu quisesse dormir, eu dormia. Os terapeutas que eu tive depois disso me falaram, você fez uma base que nós temos muito mais agilidade para trabalhar hoje do que se eu não tivesse feito isso. Agora, todo mundo precisa de uma análise freudiana 4 vezes por semana durante 5 anos. Parece uma loucura. Eu hoje, com todas as atribuições que eu tenho hoje, a agenda que eu tenho sempre cheia, repleta, eu não consigo entender como é que isso aconteceu. Eu fiz uma rotina, eu tinha hora para jogar tênis, eu tinha hora para fazer meus exercícios, e eu tinha hora para, entre o GPA e a minha casa, parar no meu analista. Mas é difícil imaginar como que eu consegui fazer isso. Agora, todo mundo precisa? De jeito nenhum. Acho que ninguém precisa disso. Agora, quem me vê hoje, sendo aí um pouco modesto, e
tem uma certa admiração por mim. Então, pô, Abílio é um cara bacana. Você mesmo está me convidando para fazer um podcast. Então, esse cara que vocês veem hoje, entende? É um cara totalmente diferente do que eu fui quando eu tinha 40, 50 anos, 35, 30. Quanto mais para baixo, pior. Eu acho que o fato de eu ter sofrido muito bullying entre 12 e 13 anos, um ano de bullying constante, num ambiente extremamente agressivo, eu diria que eu estava num colégio, em cima da várzea do Glicério, da Liberdade. As melhores pessoas que eu tinha lá eram os asiáticos, não eram todos asiáticos. Eu tinha jeito de tudo quanto era tipo. E eu apanhei pra cacete, sofri bullying, barbaridade. E aí, Marcelo, eu chegava em casa e meu pai dizia: homem não chora, homem não chora. Se homem não chora, eu não podia chorar, tá certo? Aquilo foi me dando uma revolta muito grande. Eu não vou contar a história, mas me levou para, de repente, descobrir um lugar onde eu podia aprender vários tipos de luta, eu podia aprender a me defender, ao mesmo tempo fazer muito esporte, e aí, em vez de apanhar, para se bater. E aí, quase uma coisa assim, de revanche, de querer ter uma revanche de todo mundo, que aqueles que tinham me batido, aqueles que não tinham me batido, pensavam em bater, ou aqueles que nem sabiam como é que era. Então, realmente, eu tinha um revanchismo, entende? Que isso me levou para o mundo, dos negócios, o mundo dos business. Eu nunca fui, ter consciência disso, eu nunca fui desonesto. Mas eu nunca fui do mal, eu digo. Eu sempre fui do bem. Porque eu sou um cara que eu nasci muito rico. Que meu pai e minha mãe, a herança que eles me deram, meu pai me ensinou o valor da honestidade e da ética, e minha mãe me apresentou para Deus. Mas mesmo assim, mesmo sendo um cara do bem, eu fui sempre muito agressivo nos negócios. Mas muito agressivo. Agressivo na maneira de tratar, até já quando eu estava já numa nova vida, já depois de ter conhecido a Geise, uma nova reinvenção, mas toda essa agressividade não ia dar para mim viver com ela a vida inteira. Então a base para trabalhar essa agressividade começou com esses 5 anos e meio de terapia freudiana. Foi ali que eu descobri que eu não seria feliz se eu continuasse casado com a minha primeira mulher, com a Auri, que eu conheci com 15 anos, sabe? E que fiquei com ela ao longo da vida. Tá? Eu casei criança, ela também. Tá? Então, foi ali que eu descobri isso claramente. Foi ali que eu descobri algumas fraquezas que eu tinha, apesar de ser um cara muito forte fisicamente. É isso, mas eu nunca deixei de fazer uma certa supervisão. Tá? Quando eu estou com a cabeça um pouco mais embaralhada, eu procuro meu analista com mais frequência. Quando está tudo muito suave, eu vou deixando passar. É isso. Ô, Abílio, deixa eu aproveitar e ir construindo em cima disso, porque você foi falando aí da história da agressividade nos negócios, e tem um episódio na sua vida que é o episódio público, que é para o Pão de Açúcar evoluir e ter o sucesso que teve, isso custou alguns conflitos familiares, Eu sei da sua relação afetiva com seus pais e ficou público o conflito com os teus irmãos. Ou seja, quando você olha para trás e aquele momento, como é que você olha para isso e se tem alguma coisa que você poderia fazer diferente já estando muito mais apaziguado hoje? Ou seja, como é que você olha para isso à luz do autoconhecimento e até de quem está nos ouvindo aqui, tem esses desafios entre o negócio e a família, entre o negócio e os afetos, Como é que você poderia contar sobre os principais aprendizados desses momentos para você? Olha, Marcelo, você pode falar sobre isso vindo de vários ângulos. Sabe? Primeiro, começando um pouco pelo fim, eu dou aula na GV. Eu estava num programa de educação continuada, eu dou aula de liderança e gestão. E tem um capítulo de empresas familiares, tá certo? E aí, eu sou dogmático. Não misture empresa com família ou família com empresa, que é o melhor caminho para você matar os dois. Eu não só aprendi isso pela minha experiência com aquilo que eu passei, mas também através de muitos estudos que eu faço para poder falar para os meus alunos com convicção. Claro que existem exceções, mas quando você olha as exceções, a exceção tem uma explicação muito clara. Mas então,
Tem exemplos, quer dizer, a C&A, que todo mundo conhece por aí. Gerações e gerações de empresa familiar, né? Eles são uma exceção. E tem primo, tem tio, tem sobrinho, tem amigo do sobrinho, tem um monte de gente. E os caras convivem, tá certo? É o que eu digo para os alunos. Se vocês têm uma empresa familiar e querem continuar com ela, tratem a empresa familiar como se elas fossem um corporation, sem dono, tá? E tratem ela como se fosse uma empresa pública. Vocês têm que dar satisfação para o acionista, tá? Para vários acionistas, para o mercado, inclusive, tá certo? Aí você consegue, tá certo? Você consegue. Aqui na Península, tá certo? Eu tenho no meu conselho a Ana e o Pedro, que são meus 2 filhos adultos, tá certo? A Adriana não participa, e a Geis, tá? Eu 3 da família, e a gente funciona muito bem. Estudamos sempre governança, estamos estudando, inclusive, nesse momento, governança. Você está participando, inclusive, tá? Sempre está melhorando tudo. Tá? Funciona muito bem. Agora, executivo, não tem ninguém. Quem manda? O que eu aprendi naquela altura, no meu caso, é que, primeiro, eu fui filho único durante 7 anos. Então tem um gap bastante grande entre eu e meu segundo irmão. Todo na parte de negócios, meu pai teve a ideia sobre o mercado, mas depois tudo ele dizia, Abílio, vai lá e faz. Quando meus irmãos e irmãs foram crescendo, que eu sou o primeiro de um sexto de mais 5, de primeiro de 6, tá? Meu pai foi, que é um coração imenso, metade do peito é coração, tá? Era coração, tá? A minha mãe também. Os filhos foram crescendo, eu preciso dar lugar para eles trabalharem, para eles ficarem felizes, inclusive. E foi repartindo a companhia em pedaços, em capitanias hereditárias, que eu chamava, tá? E dando uma para cada filho. Aquilo foi desastroso. Uma companhia que foi até aquele momento, tinha crescido muito, muito, muito. A companhia, no início dos anos 80, já era a maior companhia da América do Sul de distribuição. Eu fiquei muito chateado com isso, eu não tinha. Porque uma coisa é você trabalhar e liderar os executivos, tá certo? Outra coisa é trabalhar com família. Você discorda das coisas lá durante a tarde, à noite vai jantar todo mundo junto, a discussão continua. No domingo vai almoçar junto, você leva para hoje domingo. Fica um horror. Outra coisa, você vai dar ordem, como é que você vai dar ordem para um cara que está numa função importante? Tá? Você dá ordem e o cara diz, tá bom, como é que você vai fazer isso com o irmão e com irmãs? Você não consegue, tá certo? Não é que consiga, é um faz de conta, tá? Um faz de conta. Para não ir com uma história muito longa, eu até já declarei isso publicamente, tá? Se naquela altura eu fosse o Abílio que eu sou hoje, eu não tenho dúvida que a história seria diferente. Porque naquela altura eu não sabia conciliar. Eu não queria conciliar. É na marra, é na briga. E eu vou vencer. Eu sempre tive uma relação muito clara com a derrota. É claríssima a relação com a derrota. Eu odeio a derrota. Naquela altura eu era esse Abílio. O Abílio de hoje, já de algum tempo atrás, tá, que venho evoluindo, melhorei muito até depois que eu casei com a Geise e tal, eu me deu 2 filhos pequenos. Hoje a história seria diferente. Não sei dizer se seria melhor ou pior, mas eu tentaria conciliar. E talvez eu conseguisse. Mas naquela altura foi desse jeito. Tanto que nos levou quase ao desaparecimento do ano 90. Eu fiz 10 anos voltado de costas para a companhia, voltar para Brasília, como membro do Conselho Monetário Nacional. E quando eu voltei, no final de 89, no ano de 90, a companhia estava arrasada e quase quebrou. Quando eu terminei um processo de reestruturação, eu senti que a companhia estava de novo na mão, eu cheguei para o meu pai e disse, eu vou sair. Não adianta ficar aqui, vai acontecer tudo a mesma coisa de novo. Fiz uma proposta para o meu pai, para meus irmãos, de eles ficarem com a companhia e dar a minha saída. Eles não quiseram, eles tiveram receio. Então, meu pai pediu, vamos inverter. Fica você e dá uma proposta de saída. E da proposta de saída, uma proposta muito boa para eles, pesadérrima para mim, e toquei. Um ano e pouco depois, eu abri o capital da companhia para recompor o capital. Né? Abri o capital no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Primeira empresa de varejo a abrir seu capital nos Estados Unidos. Né? E aí fui avançando, até sair do GPA em 2013, onde o GPA era o maior empregador do Brasil, 160 mil pessoas, maior empresa de venda, enfim, maior em tudo, saí também, porque tive uma outra briga com o meu sócio Francisco Casino. Talvez falar dessa daí também, porque eu acho que, e como é público, você escreveu no seu livro, eu acho que é muito legal, porque
imagino, né, o quanto foi duro sair do Pão de Açúcar e de todo o afeto, carinho e tudo que você construiu, que tudo representava, mas chegou nesse conflito. Talvez você pudesse contar essa história que você conta no livro, que é o insight, a ajuda do Bill Ury, da própria Geise, o que te clicou para mudar e deixar para trás e começar o caminho com a Península. Dessa vez não foi o Abílio briguento. Eu acho que foi o Abílio ousado. Uma ousadia bem medida, bem trabalhada. Eu vivi com os franceses do Casino numa relação assim muito legal. Eu vi no paraíso com eles e eles comigo, né? De 99 a 2010. No ano de 2008, nós tivemos a grande crise mundial, com a quebra da Lehman Brothers, a quebra das companhias imobiliárias, a quebra dos bancos. Né? Nessa altura houve um pânico mundial, né? E nós lá no GPA, vamos nos encolher, não vamos gastar dinheiro, fica quieto, faz caixa e vamos aguardar oportunidades. Nós fizemos caixa e aí, no ano de 2009, praticamente o Brasil aqui, foi como o Lula falou naquela altura, aqui no Brasil vai ser quase uma marolinha. E foi mesmo uma marolinha, aqui no Brasil sofreu um pouco. Em 2009 nós estávamos com caixa, dobramos o tamanho da companhia. Aí eu fiquei pensando, bom, eu já joguei Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, de várias formas, de vários jeitos, Campeonato Sul-Americano, de vários jeitos. Eu quero jogar o Campeonato Mundial agora. E eu fiz um trabalho para fundir com o Carrefour global, não brasileiro, não Brasil, global, onde nós ficamos co-controladores. Essa minha ousadia, ela foi tão grande, né, que eu imaginei que a hora que eu apresentasse todos os planos para os meus sócios franceses do Casino, eles diziam, puxa vida, era isso que você estava tramando? Puta, que coisa legal, que bacana, coisa e tal. Porque eles iam se beneficiar imensamente disso também. Só que, do outro lado, estava o Jorge Loury, com quem eu briguei e que nós estamos muito bem. Voltamos a ter um bom relacionamento. Eu hoje tenho assim, uma enorme capacidade para reconciliar. Ele não entendeu e veio para um ataque feroz para cima de mim. E eu não tive outra alternativa, a não ser brigar também. E na briga, eu confesso que na briga eu quase perdi. Não vou dizer que eu perdi. Como é que uma briga você quase perde? Porque você pode sair no empate depois. No primeiro momento que eu senti que eu e o Jean Charles não podíamos continuar juntos, aquilo me deu uma angústia e uma aflição muito grande. E deixar aquilo que eu criei, eram mais de 50 anos lá dentro, que desenvolvia aquela enorme companhia. Como que eu ia fazer isso? E eu configurei que quem tinha que sair era eu não tinha condição de tirar os franceses. Para tirar os franceses era rasgar contrato. E muita gente achou que eu estava rasgando o contrato. E essa não foi verdade, que eu passei o controle para eles direitinho, como é que estava nos contratos. Quem tinha que sair era eu. E quando eu digo que deu um empate, porque eu saí como eu queria. Eu não queria nada além de uma conversão das minhas ações ordinárias, ou seja, do meu capital, em preferenciais, para que eu pudesse depois, quando quiser, sair pelo mercado. E sair sem o não compete, ou seja, sair com liberdade. E foi nessa altura que a gente tinha participado de um workshop com o William Ury, o Bill Ury, e se lembrou, e se a gente, porque ele era um negociador, e se a gente trouxesse o Bill para o nosso time? E aí fomos, naquela altura eu fui fazer uma palestra no MIT, aí tentamos encontrar com o Bill não estava lá, encontramos com um sócio dele e tal. Aí ele veio ao Brasil, nós conversamos com ele, deu uma liga, e o Bill se decidiu trabalhar para terminar a briga, do jeito dele. Ele queria me conhecer profundamente, ele queria que eu fosse com ele lá para o Colorado, fazer trekking pelas montanhas, é o que ele gosta e tal. E acabei não indo, mas trouxe ele para São Paulo para caminhar pela areia, numa praia brasileira. Ele realmente chegou para mim e me levou a um ponto. Qual é o mínimo que você vai aceitar e ser feliz? Eu peguei, escrevi, eu vou querer sair só com o meu capital, conversão das minhas ações. Eu não quero que eles comprem minhas ações, eu quero que ele converta para que eu saia do mercado quando eu quiser. O que aconteceu? Quando eu configurei que eu tinha que sair, a tristeza foi imensa. Mas aí, pouco a pouco, eu fui pensando, o que é o Grupo Pão de Açúcar? O que é o GPA? É uma empresa fantástica, uma enorme empresa,
maior da América do Sul, tá? Maior empregador do Brasil, tá? Mas é um conjunto de lojas, são 160 mil pessoas. Mas qual é a essência? A essência é a cultura e os valores que essa companhia sempre teve, que fez com que ela chegasse a esse ponto. Isso, a cultura, os valores, os princípios são meus e vão comigo quando eu for. Quando eu configurei isso, não é que a dor passou, mas diminuiu muito. E que me possibilitou depois raciocinar com muita clareza o que eu queria na hora de passar para o Bill. Bill, eu só quero isso. Ele falou, tá bom, isso aí eu acho que é razoável. Nós estávamos aí no final de julho, começo de agosto. Agosto a França fecha. E ele esperou, comecinho de setembro, para buscar um interlocutor. E ele propôs de almoçar com o David Rothschild, na França, em Paris. Numa segunda-feira, ele almoçou com o David Rothschild, ligou para cá, fez uma conversa por telefone conosco, voltou no final da tarde da França, começaram a conversar. Isso foi segunda-feira. Eu preparei para ir para lá. Na quarta, eles avisaram, não, fica aí porque nós vamos para aí. Trabalhamos a quinta o dia inteiro. No final da tarde, nós assinamos. Era véspera, dia 6 de setembro. Eu estava com toda... Nós íamos começar uma arbitragem aqui no Brasil, na segunda-feira, com os advogados internacionais, vários escritórios, Estados Unidos, da França. Nós tínhamos um jantar na minha casa para dar força para a arbitragem. Fizemos um jantar para comunicar para todo mundo. Nós assinamos o contrato, a briga acabou. Então, essa é a história dos franceses. E eu saí. Se eu não compete, saí no dia 6 de setembro de 2013. No mês de dezembro de 2014, pouco mais de um ano depois, eu me tornava sócio do Carrefour Brasil. E já comprando ações do mercado para o Carrefour Global, para ficar sócio do Global e no Brasil. Onde eu estou feliz até hoje. Que bom, que legal, Abílio. Deixa eu mudar de papel e de tema agora, porque eu sei que esse é relevante, que é o papel da Geise, do segundo casamento, e o quanto você preza essa relação e o papel que ela tem, e a Rafa e o Miguel. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa que eu observo também é o enorme carinho que você tem pela Áurea. Você já falou isso, e já vi em vários contextos a Áurea com os filhos do primeiro casamento e a Geise. Ou seja, como é que, para chegar nesse Abílio mais apaziguado, no momento de vida que você tem hoje, como é que você vê o papel da Geise do segundo casamento e dessa relação mais ampla familiar? Eu contava num momento de reinvenção da minha vida. Porque depois que eu me separei da Áurea, eu até tive uma namorada por muito tempo, né? E pessoa que eu respeito imensamente. Né? Mas eu não era aquela vida. E aí eu conheci a Geise. Né? Aí, aos poucos, começamos a namorar. Eu, no começo, não queria nem pensar em morar junto, nem pensar em casar, nem pensar em ter filho. Já tenho tudo isso aí. Não precisa, tá certo? Mas, pouco a pouco, com o auxílio de um analista, de um terapeuta, conosco até hoje, numa conversa com ele, 3 conversas nós fizemos com ele, 3 conversas de casal. Na primeira foi um horror, saímos 2 de lá, cada um olhando para um lado da janela do carro, e tal, porque ninguém queria olhar para a cara do outro. A segunda foi quase igual. Na terceira, nós íamos começar a sessão, e eu disse, eu tenho uma coisinha que eu queria falar para vocês. Eu decidi mudar o jogo. Eu quero morar junto, eu quero casar, eu quero ter filho. Escuta, como que eu vou pegar? Às vezes tinha, sei lá, 30, 32, 33. Como que eu vou falar para a menina? 32, 33. Você não vai ter filho, porque eu já tenho 4, você não vai ter. E aí, nós fomos para a conciliação e foi ótimo. E a Geise operou sobre mim uma grande transformação. Eu comecei a namorar a Geise praticamente no comecinho de 2000. Minha última briga na rua foi com um cara com um ônibus na Manel da Nóbrega, tá? Que quase apanhei dos seguranças, que eles aqui deram trabalho, tá certo? Ali no mês de novembro de 99. Outra coisa também, eu fumava 2 cigarros por noite. Ela, quando soube daqui, falou, não vai dar certo. Não. Eu fumei muito lá, trabalhei, não faço. Aí cortei o antes. Fiquei só com um depois do jantar. Quando a senhora foi, ela acabou. Aí acabou porque ela me trancava numa salinha com um tubo de aerosol. Então você fuma o teu cigarro aí, enche isso aqui de aerosol primeiro, abre a janela, depois você
depois nós vamos conversar, tá certo? A Geise ressaltou em mim o que eu tenho de bom. A Geise diminuiu em mim muito, muito a minha agressividade. Muito. Todo mundo, as pessoas com quem eu convivo, e tal. Alguns que lembram, né, são velhos, alguns que não é que são velhos, são da idade do João, que era o João, da Ana Maria, coisa e tal. Começam a lembrar das coisas lá de trás. Como é que pode ser? Como é que pode ser? Então a Geise ressaltou muito as coisas boas que eu tenho, né? O lado bom do meu coração. E aí eu estou muito feliz porque eu estou ajudando pouquinho a Geise, que eu parto daquele princípio muito fácil que não atrapalha. Ela está com um projeto de combate à fome. Ela está trabalhando nisso há 2 anos. Você conhece, é sensacional, espetacular. Então eu procuro ajudá-la no que eu posso. E atualmente eu sou um cara bom para abrir portas. Mas ela não precisa. Outro dia teve um evento, acho que todos sabem que os acionistas do Carrefour aqui no Brasil, principal acionista na França também, e teve um evento do Carrefour que eu não fui, porque era no Piauí, né? Um evento com o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social e tal. Aí eu pedi às pessoas que estavam lá para dar um abraço ao ministro, coisa e tal, e para falar de mim. Olha, o Abel não veio, tinha outros compromissos e tal, mandou um enorme abraço para o senhor e tal. Pois é, mas eu falo sempre com a mulher dele, falo sempre com a Geise, coisa e tal, do trabalho da fora. O cara fala muito mais com a Geise do que comigo. Eu acho realmente extraordinário. Ela cavou os seus espaços. Claro que eu continuo ajudando. Claro que eu continuo, assim, à vontade para ajudá-la em qualquer coisa que eu possa. Eu procuro não invadir, que é o projeto dela. Né? Eu procuro ajudar, empurrar, levinho, tá? Levinho. A Geise é realmente uma mulher incrível, dona dos meus princípios, dos meus valores, ela passa por todos, né? De uma maneira extraordinária. Então, sei lá, a história da Geise é muito mais bonita que isso. Né? Me deu 2 filhos espetaculares. Né? A Rafinha, que está com 16 anos, vai fazer 17. Marcelo, eles crescem. É uma encrenca. Muito bom. Enfim, mas você, com os filhos, você precisa ter a sabedoria e a felicidade de, quando eles crescem, transformá-los em amigos. Se quiser manter uma relação de pai e filho, fica uma relação formal e quase que obrigatória. Ainda não vi meu pai hoje, não vi minha mãe, não sei o que. Você tem que transformar em amigos. A gente tem prazer, os pais de estar com os filhos e os filhos de estarem com os pais. Se você não conseguir isso, você vai ter uma relação formal, até boa, vai ser boa. Mas não é aquele gostoso, não é aquele grude. Então, é isso. Tá? E a Geise contribuiu enormemente para a ligação com meus filhos adultos. Enormemente. Tá? Então, hoje eu tenho o Miguel e a Rafa crescendo. Tá? A Rafa já está pensando em morar fora. Tá? A hora que ameaçar mesmo, digo, eu tenho que fazer terapia todos os dias, então, para poder realmente encaixar essa história. Mas, enfim, essa é a vida. Então, a gente não tem dificuldade? Claro que tem. Mesmo agora tem algumas dificuldades e coisa, então, tem que passar, tem que levar em frente, tem que caminhar. Deixa eu aproveitar que a gente está indo para o final aqui, Abel, e tocar num tema que você já esbarrou nele, que é um tema muito difícil, né? Todo mundo diz que as leis naturais os pais vão antes dos filhos, né? E tem a perda do João na sua vida, né? Então, talvez você pudesse comentar como é que você está processando essa perda. E eu sei também que ela, ao mesmo tempo, você tem uma relação com a morte, com a espiritualidade. E eu tive até presente algumas vezes você indagando algumas pessoas, algumas autoridades espirituais e religiosas. Ou seja, como é que você está processando essa perda, se é que é processável, né? Eu que tenho filhos, não consigo imaginar o tamanho aí da sua dor e da sua perda, mas ao mesmo tempo, como é que eu vejo você procurando dar significado e também essa relação com a espiritualidade? Olha, Marcelo, a minha espiritualidade hoje, Marcelo, é mais forte do que antes de João morrer. E mais, eu tenho uma relação com a morte hoje muito melhor definida do que antes do João morrer. Tá? Mas eu, que sempre dizia, perguntando a várias pessoas, para estudiosos de várias partes, de todas as religiões, tudo quanto é jeito, até para você, tá? O que vem depois da morte? E ninguém dá uma resposta minimamente razoável. Eu digo, pô, não posso morrer, eu sou um controlador. Como é que eu vou morrer se eu não sei o que vem depois?
Você conhece o padre Fábio de Mello, você teve uma reunião que nós tivemos juntos, você sabe a cabeça dele. Tá? Eu já vinha conversando com muita gente antes, né? E vinha conversando também com o Fábio de Mello. Conheci agora um cara extraordinário, tá? Eu dou um Geraldo, não sei se você já ouviu falar nele, é um padre do Santo Américo. Já ouvi falar dele, não conheço ainda, mas já ouvi falar muito bem dele. O cara mora em Roma, não no Vaticano. Você sabe que Roma tem 7 colinas, né? Então ele mora no monastério, numa das 7 colinas de Roma, o que lhe permite olhar lá de cima e ver o Vaticano, tá certo? O cara é fora de série, fora de série. Mas enfim, Fábio Mello, Dom Geraldo e tal, são pessoas assim extraordinárias. O que acontece? Quando o João morreu no primeiro momento, até porque foi um negócio muito forte. Claro. O João estava muito bem. O João, eu vi isso depois, o João tinha feito 20 dias antes uma bateria de testes no laboratório de especialidade atletas da Prevent Center. Tá? Tinha feito os testes lá. Eles me mandaram os testes depois. Marcelo, a probabilidade do João ter um infarto era igual a 0 ou abaixo de 0. O João falou comigo às 4h30 da tarde de um domingo. Eu estava vendo o jogo do São Paulo. E mal-humorado, o São Paulo está jogando mal e perdendo, tá certo? E o João estava falando comigo que ele queria me convencer de ir para Laranjeiras no fim de semana seguinte, que ele estava lá e tal. Aí ele chegou comigo, pai, quando você está vendo o jogo do São Paulo, não dá para falar com você. Tá? Então eu vou dar uma corrida, quando eu voltar eu te ligo depois. Isso era 4h30 da tarde. O João voltou, aí por volta de 6 horas mais ou menos, passou na porta da casa dele, lá em Laranjeiras, falou, eu vou no banheiro e já volto. Foi no lavabo, sentou e apagou. Encostou a cabeça na parede, não teve espasmos, não caiu, ele simplesmente apagou. Eu fiquei sabendo disso por volta de, sei lá, de 7 horas da noite. Claro que no primeiro momento vem, quer dizer, uma certa revolta. Tá? Como? Eu leio o Salmo 91 todos os dias, onde diz, a desgraça jamais te atingirá, porque Deus ordenou que os anjos protejam o seu caminho. Marcelo, como que acontece uma coisa dessa? Eu fiquei, escute, e como? Como é que pode ser isso, pô? O João é muito mais novo que eu, meu melhor amigo. Eu fiquei muito desesperado. Eu nunca pensei que se podia chorar tanto na vida. Tanto. O que meu pai dizia, o homem não chora? Destravou, chorou tudo que tinha para chorar. Só que, no segundo dia, eu comecei a pensar, eu falei com o meu terapeuta e falei longamente com o padre Fábio de Mello. Eu já vinha estudando antes um pouco também nas minhas conversas, estudando um pouco o espiritismo. E não que eu me tenha transformado no espírito, nada, eu continuo na minha religião e tal, mas eu vinha estudando um monte de coisa. E de repente, Deus foi tão bom comigo, é como se ele tivesse chegado para mim assim e dito, Abiru, espera um pouquinho, vamos entender do que nós estamos falando. Você está dizendo que aconteceu uma desgraça? Onde é que está a desgraça? O João viveu a vida que ele quis viver. O João sempre disse, pai, se um dia tiver que parar de fazer esporte, eu prefiro morrer. O João tem uma vida maravilhosa. O único que você pode falar é que ele está vivendo talvez o melhor momento da vida dele. Com a Aninha, os 2 filhos pequenos e tal. Mas ele teve várias oportunidades para morrer e não morreu. O João escapou de um desastre de helicóptero. O João caiu lá no Rio Negro, lá na Amazônia, teve que descer no rio, tá? Porque deu pane no avião, felizmente conseguiu descer. E várias outras coisas que o João escapou. Tá? Onde é que foi a desgraça? O João não sofreu, não ficou doente, nunca ficou doente. Tá? Escapou de um monte de coisa e um dia apagou. Tendo vivido a vida que ele sempre quis viver. A Bíblia, onde é que está a desgraça? Eu, quando comecei a pensar nisso, quando eu comecei a botar isso dentro de mim, e aí, conversando com várias pessoas, eu passei a acreditar muito mais. No dia seguinte, eu perguntei para o padre Fábio de Mello, eu sei que ele era apaixonado pela mãe dele. Perguntei, padre, diz uma coisa, quando você morrer, você acha que você vai encontrar sua mãe? Eu tenho certeza absoluta. Tá? Hoje, a minha visão de eternidade é uma cidadezinha pequena, pacata, com uma igrejinha que eu possa rezar a missa, e uma casinha do lado, onde vive a minha mãe. Essa é a minha visão da eternidade, onde eu quero viver. Eu sei que eu vou encontrar com ela. E você vai encontrar com o João. E eu passei a acreditar, tanto que eu falo com o João, fica bem. Então.
Eu vou encontrar com você. Agora, não tenha pressa. Sabe esperar. Fica calmo aí. Eu vou encontrar com você, mas fica calmo. Deixa eu fazer minhas coisas que eu preciso fazer aqui. Que legal. Marcelo, eu sinto uma saudade do João de doer, mas eu não tenho revolta. Eu estou em paz, porque eu sei que ele está bem. Eu tenho certeza que ele está bem. Eu peço sempre a Deus, tá? Eu sempre peço para os meus filhos, para os meus amigos, peço por você, tá certo? Você pode acreditar, eu peço por você. Que bom. Eu peço por todos os meus amigos, tá certo? Puxa vida, Abílio, puxa, que lição legal. Muito obrigado. Queria te agradecer imensamente por esse podcast. Queria pedir para você fazer umas palavras finais aqui para quem está te ouvindo. A grande maioria das pessoas que ouvem são pessoas apaixonadas pelas questões de autoconhecimento, espiritualidade, propósito. Então, queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas. Tem uma coisa que eu não falei, que eu vou aproveitar e falar agora, que eu acho que é bom. Você sabe que eu não acredito em destino. Eu não permito as pessoas dizerem, pois é, o destino me levou para cá, levou para lá. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada um escolhe aquilo que quer ser na vida. Inclusive e principalmente o seu propósito. Escolha, siga por ele, procure ser feliz. É isso que eu gostaria de deixar para as pessoas que seguem o seu podcast e estão me ouvindo. Muito legal. E podem acompanhar você nas tuas redes sociais, né? No teu LinkedIn, no teu Insta, que é super ativo. Eu sei que você tem até TikTok também, então podem acompanhar as coisas que você fala e que você faz aí nas suas redes, que são super ativas, né? Então vale a pena te acompanhar. Legal, eu gosto muito então, daqueles que interagem comigo. Tá? Eu leio muito as pessoas que estão falando, as mensagens que eu passo, e procuro aprender com elas. Claro que tem mensagem, às vezes, principalmente no Instagram. Abílio, quando você vai para São Paulo? Não dá nem para responder, tá certo? Porque não é isso que eu tenho que fazer. Tá? Mas eu gosto muito das pessoas que têm um carinho e um amor muito grande pelas pessoas que me seguem. Né? E uma responsabilidade enorme para com elas. Então, agradeço àqueles que me seguem. Muito legal, Abílio. Obrigado. Compartilhem aí, tanto nas redes do Abílio, quanto nas minhas e do Metadoxos, dúvidas, perguntas, a gente continua interagindo, até porque a gente está sempre falando que está todo mundo certo até certo ponto. Obrigado e a gente se escuta na próxima.